Meu nome é Eliane, tenho 39 anos, sou professora de educação infantil e mãe do Lucas, que acabou de completar 9 anos. Sempre amei o que faço. No trabalho, sou paciente, dedicada, acolhedora. Mas dentro de casa, por muitos anos, fui apenas uma sombra. Casada com o Eduardo há mais de uma década, aprendi a ser invisível sem perceber. No início, ele era gentil, sorridente e até parecia orgulhoso de mim. Mas depois que Lucas nasceu, tudo começou a mudar, lentamente, como quem fecha uma porta sem fazer barulho. Eduardo se tornou seco, irônico, e qualquer carinho parecia um favor. Suas críticas eram constantes e disfarçadas de piada. Me chamava de dramática quando eu reclamava, de ingrata quando eu chorava. Aos poucos, passei a silenciar. Me escondi atrás da rotina, do cuidado com a casa, com o nosso filho. Fui esquecendo de mim. Com o tempo, ele começou a se aproximar ainda mais da família dele, especialmente da mãe, Dona Márcia, uma mulher que nunca me aceitou completamente. Nas reuniões de família, ela me recebia com um sorriso forçado, mas os olhares eram sempre julgadores. Já as cunhadas competiam entre si pelas aparências, e eu, com meu jeito simples e roupa discreta, sempre me sentia deslocada. Mesmo assim, todos os anos, eu fazia questão de contribuir com a ceia de Natal. Preparava doces, organizava presentes, montava a mesa de casa com carinho, mesmo sabendo que seria esvaziada no dia 24 à noite. O Natal, para mim, ainda era sagrado. Uma chance de tentar manter a família unida. Ou, ao menos, fingir que ela existia de verdade. Naquela semana, tirei 2 dias de folga da escola. Usei esse tempo para comprar os ingredientes, limpar a casa, montar os presentes com fitas e cartões. Fiz uma torta de frango que o irmão do Eduardo adorava, além de 2 pavês. Um de chocolate e um de maracujá. Lucas ficou todo animado. Ele adora esse clima. Me ajudou a embalar as lembrancinhas para os primos e ficou repetindo que esse seria o melhor Natal de todos. No dia 24, enquanto a cidade ficava vazia, eu estava cheia de tarefas. Preparei as travessas, organizei os presentes, revisei cada detalhe. Quando finalmente terminei, fui me arrumar. Escolhi um vestido novo, comprado às escondidas com o dinheiro de um extra que dei na escola. Um modelo verde musgo, simples, mas bonito. Me maquiei devagar, com o coração esperançoso, como quem torce para que uma noite apenas baste para consertar os últimos anos. Eduardo desceu com cara de poucos amigos. Olhou para mim por um segundo e soltou: "Nossa, você vai mesmo com esse vestido colado? Tá parecendo grávida." Mas tudo bem, tarde demais para trocar, né? Engoli em seco. Me olhei no espelho antes de sair e tentei sorrir. Por mim, por Lucas. Chegamos à casa da sogra por volta das 20 horas. Estava cheia. Música alta, sobrinhos correndo, cheiro de peru no ar. Cumprimentei a todos com educação, entreguei os doces e fui direto ajudar na cozinha. Como sempre, a sogra fingiu simpatia. Pegou as travessas e logo criticou: "Ah, você fez a torta com massa folhada? Da outra vez, ficou seca, lembra?" Balancei a cabeça, como quem não liga. Mas por dentro, cada comentário era como uma agulha. As cunhadas falavam alto sobre suas viagens, unhas feitas, dietas novas. Eu ficava em silêncio, observando, fingindo pertencer. Quando todos começaram a se reunir na sala, fui até o Lucas, que assistia a um desenho num canto, e o chamei para se juntar. Mas ele me puxou pelo braço e cochichou: "Mamãe, o tio gritou comigo de novo. Ele falou que se eu não risse da piada, era sem graça como você." Fiquei imóvel. Senti a raiva crescendo no peito. Fui até o irmão do Eduardo e, num tom contido, mas firme, disse que ele precisava ter mais cuidado com o que falava com uma criança. Ele riu. Disse que era brincadeira e que eu não tinha senso de humor. Eduardo estava ao lado. E em vez de me defender, disse em alto e bom tom: "Desculpem, gente. É que a Eliane acha que é mãe do mundo. Não sabe separar casa de creche."
Todos riram, inclusive a sogra. Naquele instante, meu coração murchou. Voltei para a cozinha em silêncio e terminei de montar os pratos. Quando anunciaram que a ceia estava servida, fui pegar o prato do Lucas e o sentei comigo na ponta da mesa. Ele ficou quietinho, meio sem graça. Eu tentei manter o clima, brincando, sorrindo. Mas Eduardo se aproximou com um olhar de desprezo e disse: "Você vai mesmo fingir que tá tudo bem depois do que fez?" Não entendi. Ele começou a dizer que eu havia causado constrangimento ao corrigir o irmão dele, que eu estraguei o clima da festa. Falei que só defendi o nosso filho, mas ele estava irredutível. "Você estraga tudo, Eliane. Tudo. Até o Natal." E então, com a voz elevada e diante de todos, ele gritou: "Quem estraga a festa, não participa." Em seguida, pegou meu prato da mesa e saiu com ele. Voltou minutos depois e o colocou num canto, sobre um banquinho de canto da cozinha. "Pronto. Quer comer? Come sozinha. Mas não à mesa com a gente." Fiquei paralisada. A sala ficou em silêncio. Ninguém disse nada. A sogra desviou o olhar. Os cunhados riam baixo. E eu, com o rosto em chamas e os olhos marejando, me levantei, peguei o prato e fui até o canto da cozinha. Sentei sozinha, no meio de uma ceia em que eu era a única que não fazia parte. Aquela ceia, que deveria ser lembrada como símbolo de união e afeto, ficou marcada como o momento em que eu finalmente enxerguei meu lugar naquela família. Um canto, longe da mesa, longe da dignidade. Mastiguei sozinha cada pedaço de arroz e farofa, como se engolisse junto anos de humilhações. Lucas tentou se aproximar, mas Eduardo apenas apontou de volta para a sala, dizendo que ele não deveria aprender com maus exemplos. Terminamos a noite sem troca de presentes, sem abraço de família. Na volta para casa, o silêncio era cortante. Lucas dormiu no banco de trás, e eu, com as mãos trêmulas no colo, revivia mentalmente cada segundo daquilo. Quando Eduardo estacionou, apenas disse: "Você conseguiu transformar o Natal em um velório. Parabéns." Entrei sem dizer nada. Tranquei a porta do banheiro e chorei por mais de 1 hora. Era como se, naquela noite, algo dentro de mim tivesse quebrado de vez. Não era só tristeza, era exaustão. De ser ignorada, de ser calada, de ser humilhada na frente de quem devia me proteger. No dia seguinte, a sogra mandou uma mensagem no grupo da família dizendo que lamentava pelo mal-estar causado, mas que tudo já estava superado. Como se nada tivesse acontecido. Como se a culpa, mais uma vez, tivesse sido minha. Eduardo respondeu com emojis de risada. Eu saí do grupo. Sem anúncio. Sem aviso. Passei o restante das férias escolares em silêncio. Fiquei com Lucas, brinquei com ele, levamos jogos para o parque, assistimos filmes juntos. Mas sempre havia uma sombra pairando. À noite, deitava com o travesseiro molhado. Não sabia mais como me encaixar naquela casa. E, pior, não sabia se queria continuar tentando. Eduardo passou a me tratar com mais frieza. Me ignorava durante o café. Saía de casa sem se despedir, voltava à tarde. Quando perguntei se havia algo que ele quisesse conversar, ele respondeu: "Você se fez de vítima. Agora se resolva sozinha." Mesmo ferida, decidi reagir em silêncio. Comecei a anotar tudo o que sentia num caderno antigo, que ficava escondido dentro do armário. Escrevia de madrugada, quando o mundo dormia e só eu estava acordada, encarando os cacos da minha vida. Ali, comecei a registrar memórias, datas, frases que ele dizia. Não sabia ao certo porquê, mas algo me dizia que eu precisava me lembrar. Que, quando o momento chegasse, essas anotações seriam minha força. Uma tarde, levei Lucas à casa da minha irmã, Carla. Não nos víamos havia meses, por causa das indiretas que Eduardo fazia sempre que eu mencionava ela. Mas decidi ir mesmo assim. Carla percebeu meu olhar distante e esperou Lucas sair da sala para me encarar nos olhos. Aconteceu alguma coisa, Eliane? Respirei fundo e contei.
desde o vestido criticado até o prato no canto da cozinha. Ela fechou o rosto. Isso não é desavença de casal. Isso é humilhação. É crueldade. Ela me abraçou forte. Pela primeira vez em muito tempo, chorei nos braços de alguém. Carla me fez prometer que voltaria a me priorizar, nem que fosse aos poucos. No retorno para casa, algo em mim já tinha mudado. Liguei o rádio e, pela primeira vez em meses, cantei baixinho com Lucas no banco de trás. Um gesto simples, mas que me devolveu um pedaço do que eu era antes. Dias depois, enquanto separava papéis na escola, encontrei um panfleto de um curso gratuito de formação em educação emocional. Seriam 3 sábados, ali perto mesmo. Me inscreve sem pensar 2 vezes. Quando comentei com Eduardo, ele ironizou. Curso de choro? Vai aprender a dramatizar profissionalmente agora? Dessa vez, não respondi. Apenas sorri. Fui ao curso e voltei com a cabeça em ebulição. A instrutora falava sobre limites, sobre mulheres que se anulam, sobre como o abuso muitas vezes começa nas pequenas falas, nos olhares de desdém. Era como se descrevessem minha vida. Comecei a me olhar no espelho de um jeito diferente. Ainda cansada, ainda machucada, mas finalmente consciente. Em uma das dinâmicas, nos pediram para escrever uma carta para nós mesmas, como se fosse uma versão futura dizendo o que espera de nós hoje. E naquela folha, com letras tremidas, escrevi: espero que você não aceite mais comer em silêncio o que te servirem. Que você levante da mesa quando não for tratada com amor. Guardei essa carta no mesmo caderno onde anotava as frases dele. E naquela noite, ao ler tudo que já tinha registrado, tive certeza, o próximo Natal não seria assim. Faltavam 11 meses. Mas, dentro de mim, a contagem já tinha começado. Nos meses que se seguiram, eu vivi em silêncio, mas não em estagnação. A cada dia, por menor que fosse, eu dava um passo. Fiz o curso completo. Guardei o certificado com carinho, como se fosse um lembrete de que eu ainda era capaz de recomeçar. Retomei o cuidado comigo mesma. Comprei roupas simples, mas que me deixavam feliz. Passei a sair mais com Lucas, mesmo que fosse só para tomar sorvete ou andar no parque. E me permiti dizer não. Dizer não a convites disfarçados de obrigações. Dizer não ao papel de esposa submissa. Dizer não à culpa que Eduardo tentava me impor toda vez que percebia que eu estava ganhando voz. E ele percebeu. Começou a se incomodar com meu silêncio, com minha firmeza. Tentava provocar, buscar reações, mas eu não dava mais palco. Um dia, ele me parou na cozinha e disse: sabe qual é o problema? Você está começando a achar que pode viver sem mim. Mas não vai durar muito. Você sem mim é ninguém. Olhei nos olhos dele, com calma, e respondi: eu era ninguém porque acreditava nisso. Agora eu sei que posso ser alguém, justamente porque você não acredita. Ele ficou em silêncio. E naquele instante, entendi que algo dentro dele também sabia. Ele estava perdendo o controle. Em setembro, abri uma conta no meu nome, sem que ele soubesse. Comecei a guardar o que podia, mesmo que pouco. Fiz uma planilha com meus gastos, pedi ajuda para Carla, que me orientou sobre onde buscar apoio legal. Descobri que poderia contar com uma rede silenciosa de mulheres que me acolhiam com um simples "eu entendo". Chegamos a dezembro. A escola entrou em recesso, e eu aproveitei para arrumar o apartamento. Doei roupas, reorganizei móveis, tirei quadros que ele escolheu e guardei. Era um processo sutil, mas libertador. Como se, aos poucos, eu estivesse limpando não só a casa, mas o ambiente emocional onde eu vivia. Na semana do Natal, Carla me ligou e disse que faria uma ceia simples em casa, com as crianças. Me convidou para ir, caso eu não quisesse estar na casa da sogra. Disse que lá eu teria lugar à mesa. Chorei ao ouvir aquilo. E soube, naquele instante, que seria diferente. Quando Eduardo me perguntou que horas iríamos para a ceia da mãe dele, respirei fundo e disse: esse ano, eu não vou. Vou passar o Natal com o Lucas na casa da minha irmã. Ele me encarou,
como se não tivesse entendido. Você tá brincando? Desde quando você escolhe onde passa o Natal? Falei com firmeza. Desde o ano passado, quando você me mandou comer sozinha porque eu estraguei a festa. Aquilo não foi esquecido. Ele riu, debochado, como sempre fazia quando não conseguia controlar a situação. Ah, tá. Você ainda tá com essa palhaçada na cabeça? Aquilo foi só um momento. Pra você. Pra mim, foi o suficiente. Na noite de Natal, me arrumei com leveza. Usei uma blusa florida, calça jeans clara e um colar simples que Lucas me deu de presente no Dia das Mães. Arrumei um prato com farofa de banana e sobremesa de maracujá. Lucas estava empolgado, todo animado, com seu tênis novo e o cabelo arrumado. Saímos juntos, de mãos dadas. Quando chegamos à casa da Carla, fui recebida com abraços de verdade. Com mesa simples, mas com cadeiras que me esperavam. Sentei à mesa com meu filho ao lado e, pela primeira vez em muito tempo, comi sorrindo. Senti o gosto da comida. Senti o sabor da liberdade. Durante a noite, Carla me puxou num canto e entregou um envelope. Isso é para quando você decidir. Falei com uma advogada que atende de graça pela associação. Ela vai te ouvir. Guardei o envelope na bolsa. Eu já sabia que não era questão de se, mas de quando. Na manhã seguinte, Eduardo estava em casa, sentado na sala, com o rosto fechado. Então é isso? Vai fingir que tá tudo normal? Vai fingir que sair da minha casa no Natal foi aceitável? Não foi normal, mas foi necessário. E não saí da sua casa, Eduardo. Saí da prisão onde você me mantinha. A partir de agora, não me procuro mais no canto da cozinha. Eu me sento à mesa com quem me respeita. Ele me olhou como se finalmente entendesse. E não respondeu. 3 semanas depois, com o apoio da advogada indicada por Carla, entrei com um pedido de separação. Passei por momentos difíceis, mas fui acolhida. Consegui alugar um pequeno apartamento, perto da escola e da casa da minha irmã. O essencial coube num carro. O que eu deixei para trás era peso morto. Hoje, vivo com menos, mas respiro mais. Lucas tem um quarto com adesivos na parede e uma cama que escolheu. Nos fins de semana, fazemos panquecas e vemos filmes até tarde. Ainda me emociono quando vejo fotos antigas, mas agora com alívio, não mais com dor. E toda vez que me sento à mesa com ele, olho em volta e lembro. Quem estraga a festa, não participa. E graças a Deus, hoje quem está de fora, é quem me fazia comer sozinha. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!